Muito bem. Feitos estes esclarecimentos, vamos então para algumas das doutrinas mais polêmicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira que eu queria destacar é o exclusivismo dessa igreja. Algumas declarações dos próprios adventistas a respeito deles como sendo a única igreja verdadeira e o remanescente fiel de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A Revista Adventista de março de 2001, na página 10, diz o seguinte: sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Então, a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus. É a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. No certificado de batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão as perguntas que são feitas para aqueles que querem ser batizados. E na pergunta número 13 se lê: você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Ou seja, é aquela única igreja verdadeira que os profetas anunciaram que haveria de ter? Aqui eu vou ler uma declaração da Ellen White, que foi reproduzida no The Review and Herald, que é uma espécie de jornal oficial da denominação, em 12 de setembro de 1893. Diz assim: as igrejas denominacionais, ele estava se referindo às batistas, presbiterianas, metodistas, episcopal, anglicana e tal, ainda não tinha as igrejas pentecostais nessa época. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Elas têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como imortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, a negação da existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento em Belém, defesa e guarda do domingo, acima do dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Então, eles consideram as outras denominações como sendo seitas, não é? Doutrinas erradas, e o cumprimento daquela profecia de que Babilônia haveria de enganar todas as nações. A razão é porque nós observamos o domingo, a gente ensina que depois de morrer a pessoa está consciente, ou vai para o céu ou vai para o inferno, e nós dizemos que quem existiu antes de Jesus vir ao mundo era Deus Filho. Jesus passa a existir, é claro, depois que ele se torna homem, mas eles dizem não, que Jesus já existia antes de se tornar homem entre nós. Em contraste a todas esse exclusivismo da igreja adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira e que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. Nós recebemos os nossos irmãos batistas, recebemos os irmãos da Assembleia de Deus, recebemos irmãos de outras denominações. Para nós, onde o evangelho é pregado em verdade, ali está a igreja de Deus, quer seja aqui, quer seja em outra denominação, quer seja em outro país, em qualquer outro lugar, onde a palavra de Deus é ensinada em verdade, o batismo e a ceia são administrados da forma correta, onde é feito o exercício da disciplina entre os membros, ali está uma igreja de Jesus Cristo, não necessariamente dentro da nossa denominação. E, além disso, se a igreja adventista é o remanescente e elas tem menos de 200 anos de idade, quer dizer que ninguém se salvou em 2000 anos de história? Antes do surgimento da igreja adventista, não tinha salvação? Ela tem menos de 200 anos de existência. E o cristianismo tem 2000 anos de história. Então, a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo, né, que caracteriza, às vezes, uma seita. Uma das características da seita é exatamente o exclusivismo. Nós somos aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação.